que hoje são os meus propósitos de investigação enquanto pós-doutoranda. Eu penso que a esmagadora maioria de vocês saberão que, evidentemente, as representações sociais, a forma como nós simbolizamos aquilo que gira à nossa volta, difere consoante a nossa cultura, portanto, isto difere de sociedade para sociedade, e tem muito de filosófico, religioso, político, económico. Este diagrama, eu peço imensa desculpa, mas eu não sou muito expert em mexer em diagramas desta natureza, e supostamente seria bom que estas esferas em torno da cultura estivessem ligadas entre elas também, porque era isso que faria sentido, porque as coisas, os vários parâmetros que constituem uma cultura vão beber uns aos outros, e é esta mescla que faz com que as nossas representações sociais sejam aquilo que são. As nossas representações sociais, portanto, em relação aos animais não humanos, e eu peço, se calhar, desculpa a algumas das pessoas presentes, não querendo ofender ninguém, a apresentação está cheia destas referências entre a distinção de animais humanos e não humanos, porque na realidade é o que nós somos do ponto de vista biológico, não é? Somos animais, a menos que... eu costumo brincar às vezes com as pessoas e perguntar dizer-lhes, a menos que alguém esteja aqui desconfiado que é uma alface ou uma couve, na realidade nós somos animais, biologicamente falando. E portanto as representações que fazemos em relação aos animais não humanos diferem de uma cultura para a outra. Eu acho que isto é óbvio, é evidente e tem tudo a ver com aquilo que nos rodeia, com os meios onde vivemos, etc. Eu vou-me deter durante um bocadinho sobre a religião em concreto, porque a religião parece ser um ponto importante na forma como construímos as nossas representações sociais, e começaria pelo contexto hindu e budista, porque ele geralmente é visto como uma perspectiva mais ecocêntrica, mais eco-friendly daquilo que são os animais não humanos. Basicamente, toda a crença hindu e budista baseia-se numa ideia de um Deus transcendente que está presente em todos os seres vivos, e ao contrário daquilo que a esmagadora maioria das pessoas pensará, alguns teóricos sobre estas matérias consideram que não estamos a falar de politeísmo, porque muitas vezes se diz que os hindus acreditam em vários deuses, os budistas acreditam em vários deuses. Não é bem verdade. O que estamos a falar é de um ser transcendente, um único Deus. Agora, estes deuses tomam formas diferentes, consoante as circunstâncias. Okay? E, portanto, na realidade, provavelmente, algumas pessoas, teóricos destas matérias que se debruçaram mais sobre estes assuntos, consideram que, na realidade, temos presente duas religiões que são, na realidade, monoteístas. Um dos pontos centrais destas religiões é a crença na reencarnação. Acho que já toda a gente ouviu falar nisto, toda a gente sabe que é muito por causa da reencarnação e da crença na reencarnação que surgiu o vegetarianismo, portanto, será uma consequência disso, pelo princípio da não violência, que tem como base a ideia de que não devemos matar sob pena de podermos estar a matar, na realidade, um passado ente querido. Okay? Como nós não sabemos exatamente em que matrizes de reencarnação é que vamos entrar, isso poderá significar que de repente podemos estar a matar um irmão que foi nosso irmão no passado, numa vida passada. Okay? Na realidade, poderíamos nós então aqui concluir que então estas são perspectivas religiosas muito mais ecocêntricas, mais respeitadoras daquilo que é o outro enquanto outra espécie, não o outro enquanto uma outra pessoa que faz parte de um outro grupo diferente do meu, não nessa perspectiva, mas na perspectiva de outra espécie. Na realidade, talvez não seja bem assim, porque se analisarmos bem, há aqui um quê de antropocentrismo que é interessante também analisar. Isto nas palavras de Manu, que foi para o hinduísmo o primeiro homem a existir. Temos aqui algumas regras que têm a ver com as matrizes de reencarnação em que esta ou aquela pessoa poderá entrar, dependendo daquilo que foi o seu comportamento na vida.
não é? Eu leria talvez a última, apenas, para não estar aqui a estender muito, apenas a última frase. Por exemplo, o assassino de um Brahman entra na matriz dos cães, dos porcos, dos burros, dos camelos, das vacas, das cabras, dos carneiros, dos veados ou das aves. O que significa que, não reencarnando noutra pessoa, esta é uma reencarnação considerada inferior. Em qualquer estado de espírito que se cumpra uma ação, recolhe-se o fruto dela num corpo de qualidade correspondente. Ou seja, tem tudo a ver com a nossa ética na vida. E consoante for essa ética, assim será a nossa reencarnação numa vida futura. Okay? Existem N outras literaturas que quem gostar de se debruçar mais sobre o assunto poderá fazer. E que tem a ver precisamente também com os vários tipos de reencarnações que se poderão fazer numa vida futura em formato humano. E, por exemplo, as pessoas que são portadoras de deficiência são vistas como pessoas que em vidas passadas não tiveram um comportamento exemplar. Ou as pessoas que esteticamente, isto do ponto de vista mais estético, não são consideradas bonitas. Portanto, há toda uma série de matrizes diferentes que poderíamos aqui analisar, que eu não vou nem pensar, não temos tempo, mas que eu penso que seriam interessantes e que, se quiserem, podemos debater e conversar mais tarde, que eu acho que é interessante. Mudando de paradigma, mudando de religiões, para um ponto do globo terrestre francamente diferente, o paradigma judaico-cristão, por exemplo, já nos vem com uma ideia totalmente diferente. Portanto, temos um Deus, tal como no hinduísmo e no budismo, temos um Deus, mas nós fomos criados à imagem dele e somos as únicas criaturas na Terra que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. O que é revelador de um claro favoritismo pela humanidade em detrimento das restantes formas de vida. E isso ajuda-nos a estar ali, a ter uma componente sobrenatural na nossa forma de vida e ajuda-nos a situar-nos entre a fronteira da natureza e do espírito. Portanto, há algo em nós que um dia nos poderá fazer ascender a um patamar de superioridade semelhante ao de Deus. Isto acontece com a chamada ressurreição. Depois de mortos, supostamente, o que se deseja é que a pessoa, a alma da pessoa atinja a ressurreição. Não há uma reencarnação, como acontece noutras religiões, acontece uma ressurreição. Uma passagem do livro do Gênesis, eu não vou ler de qualquer das maneiras tudo, mas a determinado ponto diz-se: dominem eles, homens, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra. Dominem. Portanto, é claro que a espécie humana foi entregue, e neste caso ao homem, a Adão, mais concretamente, foi entregue a terra para que pudesse dominar e daí tirar benefícios. Ok? E isto, nas sociedades ocidentais, leva-nos a uma coisa que alguém um dia decidiu apelidar escala sociozoológica, e isto nas sociedades ocidentais em concreto, e depois vou-vos explicar que isto tem uma aplicação noutros tipos de cultura, noutras culturas diferentes da nossa, mas enfim, esta é a mais conhecida, a mais estudada. Isto faz-nos refletir sobre a forma como nas sociedades ocidentais nós organizamos o reino animal. E basicamente, portanto, somos nós, humanos, e depois há os animais, que são infinitamente mais do que nós em número de espécies, não sei se em número de efetivos, mas em número de espécies seguramente mais, e dividimos isto em bons animais e maus animais na sua generalidade. Pronto. E os bons animais são, esmagadoramente, os animais, aqueles que convivem connosco diretamente, os animais de companhia. Depois temos os animais de produção. Eles não convivem connosco, na esmagadora maioria dos nossos casos, vivemos nas cidades. Penso que somos a maioria aqui, apesar de não sermos muitos. Mas, seja como for, os animais de produção, animais da quinta, os patos, as galinhas, as vacas, por aí, não convivem connosco diretamente, mas também não interferem com a nossa vida de maneira nenhuma, a não ser quando nos servem, quando têm um valor utilitário, a maioria deles servem-nos de alimento, não é? Pronto.
ou, em alguns casos em concreto, servem de matéria-prima para vestuário, etc. Não pensamos muito neles, eles não interferem, eles nem sequer convivem connosco, nem nós com eles, em esfera nenhuma da nossa vida, sobretudo quem vive em zonas mais urbanas. E os animais de laboratório também não nos dão o que pensar, não é? Estão lá. Ninguém pensa muito neles. Depois temos os maus animais. Os maus animais são mais difíceis aqui de classificar, mas na realidade são animais, são todas as formas de vida que, de uma maneira ou de outra, poderão subverter esta escala. Ok? Que é uma coisa que nós à partida não queremos que aconteça. Pronto. Temos vários exemplos, temos sobretudo o exemplo de animais selvagens. Os animais selvagens não vivem nem de perto nem de longe, a fauna selvagem não vive nas imediações, são estranhos, adotam comportamentos estranhos e que nós consideramos ser incontrolável. E isso é assustador para aquilo que é a nossa ordem social. Os humanos estão basicamente... desconfigurou. Peço desculpa, devia ter o S ali junto ao humano. Mas não faz mal. Os humanos estão aqui alguns numa nuvem sagrada, muito fora do chamado reino animal, e a pergunta é possível nós animalizarmos os humanos? E é possível, de repente, haver animais que transgridem estas regras e estas fronteiras e de repente de bons passam a maus e de maus passam a bons? Sim, temos vários exemplos. Por exemplo, os ratos, como é que vocês, agora criando aqui mais interação, como é que vocês classificariam os ratos, por exemplo? Alguém quer dar um palpite? Qualquer resposta está certa. Maus animais. Quem é que respondeu? Olá, bom dia. Está aí tão longe. Maus animais. Porquê? Porque vivem na sociedade, porque atacam as despensas lá de casa, porque são feios. Pronto, a esmagadora já me deu aqui muito material para mexer. Ok, portanto há um lado estético da coisa, porque são feios, depois são sujos, não têm utilidade à partida, mas na realidade os ratos podem ser considerados bons. Quando são animais de laboratório e estão lá presos na gaiola e não fogem, e estão em conformidade e comportam-se em conformidade com aquilo que são as nossas expectativas, eles aí são animais bons, são considerados bons. Outro exemplo em que o rato pode ser um animal bom, quando é um animal de companhia. Temos vários casos de hamsters e outras espécies de pequenos roedores, que são ratos também, e que são na realidade bons animais. Agora, ele é um bom animal enquanto se comportar em conformidade. A partir do momento em que não se comporta em conformidade, passa a ser um mau animal. Querem outro exemplo? Os cães. O que é que vocês acham? Bons ou maus? O cão é considerado como o melhor amigo do homem, não é? Pois é, mas só se não for um pitbull. Pois é. Pois é. É porque os cães também podem sair dali dos bons animais para os maus animais se morderem. E a comunicação social está cheia destas coisas, não é? Temos legislação que hoje em dia o diz, não é? Existem cães que são considerados potencialmente perigosos. Podemos discutir se é verdade, se é mentira, podemos discutir aqui o resto do dia sobre esta matéria se quisermos, mas na realidade a própria legislação, que é um fruto daquilo que é a nossa cultura também, evidentemente, considera algumas destas raças mais. E só para terem uma ideia, se formos analisar os registros de entradas em serviços de urgência de mordeduras de cães, a esmagadora maioria deles não foi provocada por nenhum animal considerado potencialmente perigoso, mas sim por caniches, que toda a gente gosta, os cocker, que toda a gente gosta, e que, do ponto de vista da medicina veterinária, do ponto de vista etológico, do ponto de vista do comportamento animal, são potencialmente muito mais perigosos do que são. Mas eu não me vou estender por isso, peço desculpa. Isto é feito de ex-profissão. Pronto, e basicamente o que nós temos é que depois há uma mescla de espécies, umas mais presentes no nosso imaginário, outras menos presentes no nosso imaginário, mas a verdade é que ninguém diria que os cães, os gatos, os golfinhos, é um animal selvagem, é uma boa exceção daquilo que é um animal selvagem que as pessoas geralmente gostam. Não é? Ele é muito antropomórfico, sem o ser.
Porque se olharmos para ele, na realidade ele não nos faz lembrar humanos, certo? Se calhar olharmos ali para um chimpanzé ou ali para um gorila é capaz de nos chocar mais a semelhança. É uma espécie de caricatura feia daquilo que nós somos enquanto seres, mas os golfinhos, que ainda por cima têm este ar de quem está sempre a sorrir e têm estes formatos mais redondos, é mais fácil simpatizarmos com eles do que muitas vezes com aqueles que são geneticamente parentes mais próximos da nossa espécie. Isto faz parte do meu mestrado, foi uma coisa pequenita que eu fiz ali na minha terra, em Almada, que era onde eu morava na altura e onde eu nasci. E basicamente a minha tese de mestrado baseava-se nesta ideia da maneira como nós organizamos o reino animal. Pronto. E estas são algumas das respostas que nós tivemos em relação aos chamados bons animais. Eu pergunto às pessoas, quando estou a recolher dados, diretamente, quais são aqueles que eles consideram ser bons animais. Bom aqui é muito vago, e é vago de propósito, porque ser-se bom pode ter a ver com questões estéticas, com questões comportamentais, com questões utilitárias, etc. Portanto, a palavra bom é aqui vago propositadamente, mas basicamente, tal como já estávamos à espera, não é? Temos animais de companhia, sobretudo. Depois temos os golfinhos. Eu tinha incluído na escala, isto é uma coisa que eu já não faço hoje em dia, porque dá origem a respostas muito dúbias, mas poderíamos também, se quiserem, apontar como possibilidade para conversarmos mais tarde, os humanos. Eu incluí na altura, na listagem de possíveis espécies, incluí os humanos, mas algumas pessoas mostraram-se absolutamente cegas em relação ao assunto humano enquanto parte do reino animal. Outras disseram-me várias vezes os humanos são os piores de todos, e outras disseram-me os humanos são os melhores de todos. Portanto, isto era bom que tivesse sido incluído, sim, mas numa perspectiva de pesquisa mais qualitativa, porque isto dava origem a umas boas entrevistas com boa matéria para pesquisar, não num inquérito, não é? Um inquérito é bom para recolher muitos dados, mas depois é mau em termos de análise propriamente dita, de profundidade de dados, não é o melhor. Depois temos os maus animais, eu não me vou deter muito sobre eles, porque também não trouxeram grande novidade. Reparem, temos as aranhas, temos ali a serpente. A serpente pode ter aqui uma interpretação religiosa. Reparem, foi a serpente, não é? Que fez com que experimentássemos o fruto do pecado. Portanto, também podemos analisar por aí, não deixa de ser interessante. Um dia mais tarde, depois de ter o mestrado terminado, convidaram-me a fazer isto numa cultura diferente da nossa. E então mandaram-me para a Guiné-Bissau. Eu lá fui, toda contente e cheia de expectativas, na esperança de ir encontrar coisas absolutamente diferentes daquelas que tinha encontrado aqui. Em certa medida, de facto, sim, é verdade, foram diferentes, mas também não foram assim tão extraordinariamente diferentes e, na realidade, na essência, somos todos muito parecidos na forma, como nestas duas culturas, atenção, como é evidente, não estudei o mundo inteiro, ainda não tive essa possibilidade, provavelmente não terei. Mas a verdade é que lá me convidaram, isto porque havia um projeto de conservação a decorrer aqui no sul da Guiné-Bissau, num parque que se chama Parque Nacional da Peneda das Gerês, esqueçam, das Florestas de Cantanhês. Não, eu mencionei o Parque da Peneda das Gerês porque eu vou fazer lá a recolha de dados em breve e agora está aqui muito presente no meu imaginário. Mas independentemente disso, lá me convidaram, isto para perceber se aquela que era a espécie estandarte deste parque tinha sido ou não uma boa escolha em termos sociozoológicos. E basicamente então nós fomos para o campo, as pessoas esmagadoramente não sabem ler, é uma zona muito remota da Guiné-Bissau, muito remota, onde não há acesso à saúde e onde não há acesso sobretudo à educação também, ajudada da escola, mas os mais velhos, infelizmente, a esmagadora maioria dos casos não sabem ler nem escrever. Então nós tivemos que trocar aqui uma parte daquilo que era a qualidade, em vez de apresentar uma lista escrita, tivemos que mostrar fotografias, o que trouxe uma riqueza diferente e muito melhor, no meu entender, à recolha de dados. Nós mostrávamos estas fotos
às pessoas e pedíamos que nos escolhessem então animais bons, maus, os bonitos, os feios, os mais inteligentes, os menos inteligentes, os mais parecidos connosco, aqueles que os comestíveis, os não comestíveis, para perceber e depois cruzar os dados com aquilo que pode ser considerado bom ou mau. Ok? Ai, peço desculpa. E basicamente é um chimpanzé. E este faz parte da subespécie que está presente naquele parque, cada vez em menor número. Pronto. E independentemente disto, a verdade é que a escolha da espécie estandarte para aquele cenário em concreto não foi muito feliz. Ele foi escolhido pelas autoridades do parque, por ser uma espécie emblemática. A ideia era trazer turistas ao parque para conhecerem os chimpanzés. Foi um projeto que na altura não estava a funcionar, por vários motivos que depois poderei explicar de forma mais aprofundada, mas acima de tudo porque os chimpanzés não estavam habituados à presença humana, ou melhor, estavam habituados à presença humana dos locais, não é? Às atividades dos locais, mas não a atividades exteriores com carros e outras pessoas de fora. Portanto, eles não visitam as aldeias quando as pessoas estão a ver, não é? Visitam às escondidas e tiram, sobretudo quando o fazem, é para procurarem alimento. E portanto eles são um bocadinho mal vistos por causa disto, que muitas vezes destroem colheitas. E há um claro conflito entre esta espécie e as pessoas que lá moram. E portanto ele não é muito bem visto, sob este ponto de vista. Também é um animal considerado inútil, porque não serve para comer. É demasiadamente parecido connosco para ser caçado e para ser comido. Okay? É um tabu, como é um tabu para nós comer gatos e cães. Exatamente a mesma coisa. Mas simultaneamente é considerado um animal bom, precisamente também por ser muito parecido connosco e ter comportamentos muito semelhantes aos nossos. E é curioso como as pessoas sabem, lá, sem nunca. Nós aqui precisamos de ir para a faculdade para estudar estas matérias e sabemos que os chimpanzés cuidam das crias não sei quantos anos, que comem assim, comem assado e que têm este e aquele comportamento. E lá as pessoas têm que ter a consciência destas coisas todas porque verificam isto no seu dia-a-dia, não é? Pronto. De qualquer das maneiras, enquanto espécie estandarte, não creio que o parque vá ter muitos adeptos ali entre os locais, precisamente porque a escolha não foi feliz. Mas foi, depois mais explico-vos porque é que foi feliz para nós, pessoas que moramos aqui, que não sofremos as consequências da existência de chimpanzés aqui nas imediações. Uma boa escolha teria sido a gazela pintada. Porquê? A gazela pintada é bonita, começa por ser bonita, começa a ser um animal bonito. É um animal que não interfere em nada com as atividades das pessoas que habitam dentro do parque e, simultaneamente, ao que consta, nunca provei, dizem ser muito saborosa. É uma carne que é muito apreciada por lá, que se come raramente, até porque há cada vez menos gazelas, precisamente por causa desta pressão da caça. Mas, independentemente, este talvez tivesse sido uma melhor escolha aos olhos das pessoas que habitam aquele local. A hiena, por contraposição à gazela pintada, a hiena é considerada um animal mau, sem qualquer tipo de características positivas. É um animal que, cá está, não tem utilidade rigorosamente nenhuma, é feio e existem muitas histórias cuja veracidade não conseguimos na realidade verificar, de raptos de hienas de crianças. As hienas em crioulo da Guiné-Bissau são chamadas lobos e existe a crença de que a hiena se transforma em homem durante a noite, ao contrário do nosso lobisomem. É uma versão diferente do nosso lobisomem e é curioso, não deixa de ser interessante ter o seu paralelismo e portanto é esmagadoramente um animal mau. Existem diferenças entre aquilo que é a escala sociológica do Ocidente e neste contexto aqui não creio. À exceção ali do chimpanzé, que nós não sabemos muito bem ainda onde é que devemos se posicionar, na realidade nós temos aqui a gazela com um bom comportamento, com um comportamento exemplar, porque não interfere, porque tem uma carne gostosa, etc, etc. E por oposição com a hiena que invade o nosso território, ataca-nos, não serve para nada, é feia
Portanto, não há na realidade, na sua essência, uma verdadeira diferença entre uma coisa e outra. E a pergunta que eu acho que se calhar alguns de vocês já estarão a colocar estas horas é para que é que isto serve? Para que é que nós queremos saber desta história das escalas sociozoológicas? Bom, algumas pessoas, alguns autores, eu vou-vos dar aqui um exemplo do Edmund Leach, que parece ser interessante, e dizem-nos que esta forma de organizar o reino animal, segundo as nossas representações sociais, poderá dizer-nos muito, entre outras coisas, sobre a organização masculina do espaço social no que toca ao acesso sexual às fêmeas. Pronto, basicamente, temos o ego, que é o eu, não é? E depois, exteriorizando, temos a casa, que representa os nossos irmãos, as pessoas que vivem connosco, e os animais de companhia, e estes, que são animais que nós não comemos, em hipótese alguma, ok? É um tabu. Depois temos a quinta, e a quinta já implica uma versão de família mais alargada, com primos, ok? Temos os animais da quinta, e estes temos acesso a eles, ok? Depois temos o campo. Normalmente no campo, que é nos arredores ali da zona do nosso território, que é onde nós vamos caçar animais de vez em quando, ok? São os nossos vizinhos, nós não nos damos bem conta deles, eles andam ali, nós sabemos que eles estão lá e tal, e vamos lá só de vez em quando. E depois temos áreas mais que Leach convencionou chamar longe, portanto, já fora daquilo que é a nossa esfera de atuação. E que representam os estranhos e, neste caso, os animais selvagens. Okay. Depois, mais tarde, muito mais tarde, vieram alguns autores, falta-me aqui a data, eu peço muita desculpa, ali onde diz nazismo, Albert Sanders, em 1996. Eu não coloquei a data, só agora é que percebi, peço muita desculpa. Mas eu posso-vos dar depois a referência bibliográfica se estiverem interessados. A forma como nós organizamos as escalas sociozoológicas, na perspectiva destas pessoas, tem a ver com a forma como nos relacionamos com os outros. E os outros, aqui estamos a falar de outros humanos, que por um motivo ou por outro não pertencem aos mesmos grupos nos quais nós nos deslocamos, ok? Por oposição ao nós. E o professor Arnold e o professor Sanders escreveram um capítulo de um livro que eu recomendo, cuja leitura recomendo, e que faz uma análise daquilo que foi o nazismo e a forma como os judeus, e não só, as outras minorias, não é? Os judeus foram alvo de um processo de animalização, de maneira a que os campos de concentração e as câmaras de gás passassem a ser possíveis, sem que nos sentíssemos mal com isso. Okay. E é muito interessante, recentemente vi também, poderão lá neste capítulo do livro ler, e eu achei interessante, mas recentemente vi uma reportagem precisamente sobre esta matéria, e que tem a ver precisamente com a forma como as pessoas eram levadas para dentro destas câmaras e eram executadas dentro destas câmaras sem que na realidade passassem pelo escrutínio de muita gente. Portanto, na realidade elas entravam, quase não, as pessoas que tratavam desta execução praticamente não as viam, porque tinham uma sala de comandos, não é? Onde libertavam o gás e executavam as pessoas, mas na realidade não havia grande contato entre elas. E a forma como a dignidade destas pessoas se foi perdendo na maneira como as pessoas as autoridades que cuidavam dos campos de concentração lidavam com estas pessoas. Os cabelos eram rapados, usavam todos a mesma farda, portanto as pessoas achavam ter direito à individualidade. E isto é um processo de animalização e tem muito a ver com a forma como de repente as pessoas podem descer nesta hierarquia desta escala sociozoológica, conseguem descer até a patamares mais baixos, os patamares mais inferiores de todos. Existem alguns estudos, algumas analogias entre a opressão dos não-humanos e a opressão de outras categorias de humanos, nomeadamente mulheres. Nós tínhamos aqui panoramas no que toca a estas matérias. Indivíduos de etnias e religiões diferentes da nossa e outros grupos que potencialmente representam minorias. E eu não sei eu acho que toda a gente esteve atenta e eu acho que é impossível passar por cima disto sem olhar para as coisas e fazer alguma análise disto. Nós assistimos a isto, temos vindo a assistir, mas aqui há um mês e tal, mais ou menos,
atrás, assistimos a algo muito semelhante na forma como as pessoas começaram a perspectivar o fenómeno dos refugiados da Síria e a chegada de refugiados à Europa. E tínhamos aqui tese de doutoramento, várias, sobre esta matéria. Para quem, se alguém estiver aí à procura de tema e se quiser debruçar sobre o assunto, tem aqui matéria para fazer uma tese bem boa, só com análise de conteúdo daquilo que tem sido veiculado pelos mídias e pelas redes sociais. As redes sociais são